Então, meus amados irmãos, vai ter palavras que vai ser dependente só de Deus, mas também vai ter promessas que vai depender de nós. Já foi dito aqui o texto que vai dizer que o Senhor, Ele veio pela sua palavra, né, para cumpri-la, aquilo que Ele falou, Ele cumprirá, Jeremias 1:12, e a verdade prática vai nos dizer: Deus faz as suas promessas para que experimentamos um relacionamento mais próximo com Ele. Então, o que vem à nossa mente? Que Deus, Ele quer que nós venhamos se aproximar dEle. Como eu já falei, Deus não quer dar apenas 1%, nem 50%, Ele quer dar 100%. Ele quer que nós venhamos estar envolvidos na glória, na sua presença, meu amado irmão. Deus, Ele quer dar o melhor para todos nós. Vamos abrir a nossa revista aí na introdução, que vai nos dizer desta maneira: as promessas divinas têm como objetivo atender os desígnios de Deus para se concretizarem. Ela depende da fé plena dele em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, desses 3 meses, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seu desdobramento em nossas vidas cristãs. E especificamente nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos da promessa de Deus, segundo a sua palavra. Vamos ver, meu amado irmão, no primeiro ponto, onde eu marquei aqui alguns pontos específicos. Um ponto onde nós vamos ver com clareza a respeito desta promessa, a respeito do propósito de Deus. O que é que está dizendo o primeiro ponto? Um convite de Deus. Um convite especial da parte de Deus para que o seu povo venha desfrutar das grandes bênçãos do próprio Deus. Isaías, ele declara que a promessa é um convite. Isaías 55 vai dizer que Deus faz um convite para o povo de Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. Então, no capítulo 55 é uma promessa de redenção. E especificamente no versículo 11 vai dizer: assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes ela fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. E é nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos estas palavras. Então, meus amados, propósito. Deus tem propósito nas suas promessas. Tanto é como para a redenção, para grandes bênçãos divinas sobre o seu povo, mas também tem a condenação, a palavra que Deus, Ele fala mediante a sua bondade, a sua misericórdia para aqueles que vivem em obediência, mas também vai ter condenação para aqueles que vivem desordenadamente, aqueles que não querem viver para ao Senhor. E onde nós vemos isso, meu amado irmão, vemos em alguns trechos na Bíblia, algumas histórias que vêm à nossa mente, onde Deus, Ele declara a sua promessa, a sua autoridade, a sua palavra, a sua ordenança para o povo que vivia segundo as suas vontades, o povo de Nínive. E Deus levanta um profeta para ir até eles, para que o profeta viesse anunciar
aquilo que Deus ele determinaria, né? E vemos o que? Que o povo, não vamos falar do profeta Jonas, mas vamos falar do povo. O povo, ele recebe este mandato de Deus, a palavra vinda da parte do Senhor, através do profeta, e o povo, ele se arrepende. Esta é uma autoridade vinda da parte de Deus. Mas vem o que? A condenação, né? O propósito é que o povo venha se arrepender. Porém, meus amados irmãos, o povo de Sodoma e Gomorra não queria nada com Deus, que veio a destruição sobre o povo. Então, meus amados irmãos, o que nós podemos notar? Que aqueles que se arrependem e se voltam para Deus, eles alcançam misericórdia de Deus. Eles alcançam o quê? O favor divino para com o povo. Porque o homem, ele foi feito, meu amado irmão, com o objetivo de tão somente adorar a Deus. Porém, no decorrer da trajetória, o homem é disperso. O homem se distancia de Deus para viver segundo as suas vontades. Então, aquilo que Deus ele fala, ele cumpre. Deus cumpre a sua palavra. Vemos o que? 2 propósitos. Um propósito de quê? De redenção, de bênçãos, e um propósito de condenação para aqueles que não quiserem nada com ele. O que nós vemos aqui neste primeiro ponto, meus amados irmãos, é que a palavra, ela tem o quê? Um destino. A palavra de Deus, ela tem uma direção. A palavra do Senhor tem um objetivo. E o objetivo, meus amados irmãos, é aquilo que Deus ele determina, tanto de bênção ou então de condenação. Por quê? Porque vimos que a palavra de Deus ela não retorna vazia. Porque o soberano ele é zeloso para cumpri-la. Então, é a veracidade da palavra, é que as promessas de Deus elas são firmadas neste quesito, meus amados irmãos. Então, o primeiro ponto é um convite. Deus lança uma palavra, e esta palavra, meu amado irmão, vai depender daqueles que vão aceitar a promessa. Não fique com raiva, porque nós vamos repetir este nome diversas vezes. Promessa. Aqueles que aceitarem a promessa, então eles receberão o favor divino, né? O favor de Deus, porque a palavra não vai voltar da mesma maneira. Ela tem um destino, ela tem como objetivo de trazer o homem que está distante para perto do Senhor. Mas Deus não faz nada à força. Então, finalizando o primeiro ponto, meu amado irmão, 2 propósitos. Lembre, 2 propósitos: de redenção ou de condenação. E a palavra de Deus, ela é cumprida. Amém? Pai, Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs que chegaram agora, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos para o ponto 2. É preciso buscar ao Senhor. Agora a pergunta é, meus amados irmãos, se nós não tivermos uma constante busca, como nós vamos alcançar as promessas de Deus? Mas é dentro de ponto, meu amado, que nós vamos ver algo importante. Marquei aqui, ó. Vamos lá. No versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo. O que é? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar o Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta. Nós vamos o quê? Estado. E o que é estado? Foi olhar no dicionário, é uma solicitação. Então,
nós fomos solicitados a buscar ao Senhor. Em qual ponto? Na oração e no relacionamento sincero, para nós alcançarmos a resposta de Deus. Então tem o quê? Uma busca. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós temos a oportunidade hoje de estar buscando a Deus, meu amado. Mas aqui, no Novo Testamento vai dizer que o Senhor ensinou. E o que foi que ele ensinou? Está localizado em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Vai dizer que aquele que pede será dado, que busca ele encontrará, a quem bate a porta se abrirá. Então o Senhor Jesus, ele traz confirmação para aqueles que estão em busca, aqueles que estão atrás, aqueles que estão precisando. E é tão interessante, meu amado irmão, que as promessas de Deus, elas só vai se cumprir a partir do momento que eu decido viver a promessa de Deus, aceitando aquilo que Deus, ele tem para nos dar. Mas está aqui, mediante a Bíblia, capítulo 7, versículo 7. Aquele que pede será dado, aquele que busca, ele encontrará. Esta palavra status, meu amado irmão, ela traz um conceito que nós fomos solicitados a buscar a Deus. Então é preciso buscar o Senhor. Esse é o ponto 2. O ponto 3, é preciso o quê? É preciso buscar no ponto 2, e no ponto 3 é preciso se arrepender. Numa busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso, seus caminhos mais altos que os nossos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus, experimenta júbilo, alegria e florescimento espiritual no lugar de aridez, de sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. Aqui, meu amado irmão, está nos falando que através do arrependimento verdadeiro de coração, nós somos alcançados pela graça e pelo favor de Deus. O arrependimento, ele nos impulsiona, meu amado irmão, a se aproximar de Deus. E quando isso acontece, nós vamos experimentar o quê? Júbilo, alegria, Vamos ter um florescimento espiritual no lugar de aridez, no lugar de sequidão, onde podemos compreender que no deserto você vai ver sequidão, algo seco. Mas quando vem a chuva do alto, ali vai florescer. Onde era seco se tornará verde. Mas o que o Senhor está nos falando é no espiritual. Quando nós se arrependermos, quando nós se arrependemos, nós alcançamos o que? Está escrito aí, Isaías 55. Isaías 55 vai dizer que nós vamos experimentar o júbilo. E vai florescer espiritualmente um lugar de aridez.
Então, meus amados, foi lançado para todos nós. Primeiro ponto, foi lançado um convite. No ponto 2, meus amados irmãos, nós vamos ver que temos que buscar para poder receber. Ponto 3, vamos ver que temos que se arrepender. Para nós arrepender, buscar, ou melhor, o convite foi lançado para todos nós, com propósito, né? E uma busca vai depender de nós, o arrependimento também de nós, um arrependimento sincero. Neste primeiro ponto, meus amados irmãos, nós vamos ver que vai depender de nós. Então, eu desde já, antes de nós entrar no ponto 2, nós vamos ver que aqui tem neste ponto aqui, convite de Deus. Vamos ver que aqui promessas condicionais, incondicionais. E aqui é a promessa condicional. Uma circunstância vinda da parte do Senhor e outra vai depender de nós. No resumo, ponto 1, meu amado irmão, vamos ver o quê? Que as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da Santa Palavra. É algo verídico, é algo que está escrito na poderosa Palavra de Deus. Mas o que está me desejando mais falar para os irmãos é agora, no ponto 2, dessas promessas incondicionais e as promessas condicionais. Ponto 2, as promessas e os seus fundamentos. É no ponto 2, meus amados irmãos, que vamos apresentar os fundamentos da promessa divina, que elas não têm erro, elas são infalibilidade, né? Divinas infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das suas promessas. No ponto 2 aí, abra a sua revista, vamos ver os fundamentos. Os 3 pontos são: a promessa na Bíblia, Deus é infalível, e 3, Deus ela por sua palavra. Promessas da Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor prometeu a quem? Abraão, Isaque e Jacó. Então, de cara, meu amado irmão, não está especificamente registrado promessas, mas é daquilo que Deus está agindo na vida destes homens, tantos outros, né? Mas o que está citado aqui: Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, né? Então, foi lançado para eles a oportunidade de alcançar as promessas. Lembrando de quem? Logo de Abraão, né? Abraão foi lançar, Deus lançou para ele um convite. Que convite? E ele agarrou, ele buscou o Senhor, ele se arrependeu e viveu a promessa da vida dele durante toda a sua peregrinação. Por todo o seu caminho, o seu caminhar, ele recebeu de Deus a promessa e viveu a promessa de Deus através da obediência. Tanto Isaque como Jacó. Isaque, amados irmãos, eu lembro de Isaque quando surgiu uma grande seca, não chovia, os animais estavam morrendo. Agora, meu amado irmão, todos daquela região, se não me falha agora o nome, é Gerar, ali todos saíram e ficou apenas um, Isaque. Isaque ficou ali porque Deus disse: fique, Caio, e eu vou suprir as tuas necessidades. Então o que acontece, meu amado irmão?
que aqueles que estão vivendo a promessa, eles serão supridos em todas as áreas de sua vida, ele será abençoado. Agora imagine, não estava chovendo, mas Deus estava dando água para ele, para os animais. Não tinha colheita, mas Deus estava suprindo ali a necessidade dele. Por quê? Porque ele acreditou viver as promessas de Deus. Abraão, primeiro, né? Abraão decidiu viver, saindo da sua casa para viver a promessa. Isaac, sendo o sucessor de Abraão, vivendo a promessa, na caminhada rumo à promessa de Deus, também ele alcançou o favor divino para com ele. E logo, Jacó também, apesar de todos os acontecimentos, Jacó teve a sua parte. Deus mudando o seu nome, apesar que o nome Jacó é enganador, mas Deus muda o nome para Israel. E o nome fica registrado até os dias de hoje, meu amado irmão. Israel ficou agora como uma nação. Então todos esses viveram a promessa de Deus. Promessa de Deus. Porque eles aceitaram o convite, eles resolveram buscar o Senhor, eles se arrependeram e alcançaram misericórdia. Então no Antigo Testamento, Deus fez promessas, Deus realizou as promessas na vida do povo, do seu povo. E no Novo Testamento, acabou as promessas? De maneira não, meu amado irmão. No Novo Testamento é dominante a mensagem que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas. Agora eu quero fazer a pergunta dos meus amados irmãos: onde nós vemos no Novo Testamento as promessas? Sendo que nós já vimos no Antigo Testamento mediante Abraão, no Antigo Testamento, e Isaac e Jacó. Esses foram as referências dadas, mas tem muito mais, viu? As promessas no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, onde nós vemos, meus amados irmãos? Diga só um aí, só um, que são muitas. Muitas são as promessas de Deus. E aí, irmão Desiano? Tá achando graça porque quer responder? Fala aí. A promessa. Jonas, promessa. Onde é que a gente viu promessa? São muitas as promessas. A mais pronto, vou dar uma dica para os irmãos. Eu vou tomar vergonha, de aula, né? Estou todo acanhado, né? Mano, tira essa vergonha de lado. Olha, a volta de Jesus. O Senhor prometeu que viria, né? Retornaria para vir buscar o seu povo. Então, uma das mais importantes que eu acho é a volta de Cristo para vir buscar a sua igreja. Alguma mais? Promessas? Alguém mais? Promessas que a gente vê no Novo Testamento? Promessas foram cumpridas, olha aí, do Espírito Santo de Deus. Foi feita onde? A primeira promessa a respeito do Espírito Santo, irmão Jonas? Qual foi o profeta que falou? Joel, capítulo 2, né? Joel foi falado a respeito do Espírito Santo. Se cumpriu aonde? Diga aí. Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo sobre aqueles que estavam em obediência, aqueles que estavam vivendo. Então, promessas são muitos, né? Volta de Cristo, volta do Senhor, primeiro, segundo, volta de Cristo e promessa do Espírito Santo. Quem mais? Alguém? Há mais alguém? Promessas.
promessas que foram cumpridas, e aquelas que ainda estão para ser cumpridas. Deus falou que vai vir buscar a sua igreja, então vai se cumprir. Muitos acham, a Bíblia vai dizer que muitos acham que está demorando, que Deus não vai vir, mas é no momento que todos aqueles que dizem que não vai vir, não estiver esperando, vai acontecer o arrebatamento da igreja. E o que vai acontecer? Os mortos saíram. Os mortos, aqui vai falar sobre a promessa salvífica. Aqueles que estão dormindo em Cristo. Onde é que está escrito isso? Na palavra, na Bíblia. Não é invenção de ninguém. É o que o Espírito de Deus, o homem sendo usado pelo Espírito do Senhor, escreveu as palavras de Deus. Vai dizer assim, a promessa, que os que dormem em Cristo, eles ressuscitarão e se tornarão nos corpos incorruptíveis, e os vivos que estão na espera de Cristo, da volta do Senhor, eles serão transformados. Então vai acontecer o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Cristo fez promessas e nós cremos na promessa. Nós devemos buscar e viver a promessa de Deus na nossa vida. O céu vai se rasgar. A Bíblia vai dizer que Cristo vai vir nos buscar, e se nós não estivermos prontos, não existe, viu? Não vamos preparar. Nós temos que estar preparados. Apesar que nós somos falhos, mas nós temos uma arma infalível, que é quando nós oramos, se arrependemos dos nossos pecados. Quem ora, né, no final assim, vai dormir, Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu sou pecador, e purifica, meu Deus. Então nós temos que se arrepender dos nossos pecados para viver futuramente aquilo que Deus tem prometido, né? Qual é a promessa? Promessa de Cristo vir buscar a sua igreja. Então aquilo que Deus promete, então Ele vai cumprir. Amém? Promessas na Bíblia. Agora vamos ver um Deus infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, Isaías, o Deus Todo-Poderoso, não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seu próprio atributo incomunicáveis. Agora eu quero fazer a pergunta dos meus amados irmãos: quais os 3 atributos incomunicáveis de Deus? Alguém sabe dizer? Onipotente, onisciência e onipresente. Agora a pergunta é: o que significa isso? O que é onipotente? Alguém sabe dizer? Onipotente é um Deus poderoso. Onisciência. O que é onisciência? Ouviu, Mateus? Entendimento de todas as coisas. Aquele que conhece tudo e todos. A Bíblia vai dizer que não existe nada encoberto, aquilo que Deus não possa ver. Tudo está transparente aos olhos de Deus. Então Deus sabe todas as coisas. Deus é poderoso, né? E onipresente. E aí, mani? Onipresente, o que é onipresente? Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, de uma forma que não podemos compreender. A mente humana nunca vai chegar a uma compreensão daquilo que Deus faz. Por quê? Porque hoje nós estamos aqui, né? Falando de Deus, falando da palavra, e Deus está presente aqui, e neste momento Deus está sondando o teu coração, sabe o que você está pensando, sabe que você está marcando já, outro dia já, mas Deus também está lá, Fortaleza,
Deus está no Araguape, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus sabe no dia que você foi gerado no ventre da tua mãe, porque o próprio Deus vai dizer que Ele te escolheu ainda você informe dentro do ventre de da nossa mãe. Ele já nos conhecia até o exato momento, né? O mais novo aqui é o nosso irmão Francisco, né? Deus sabe tudo desde o início até o momento. Até que, acho que o irmão estava pegando uns 80 ou mais. 88, para a glória de Deus. Olha aí. Deus conhece a vida dele desde o início até o exato momento. Então, nosso Deus, Ele é onipotente, Deus poderoso. Ele é onisciente e esses são os atributos de Deus. O ser humano não tem este poder, né? De conhecer todas as coisas. Ele nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Apenas o Deus Todo-Poderoso, Ele tem esta capacidade, estes atributos, somente Ele. Ele não falha e Ele não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo, Isaías 43, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá. Então, antes que houvesse dia, Deus já existia. Olha, irmão, antes que houvesse dia, Deus já existia. Por quê? Porque Ele mesmo criou o dia. Ele estava junto ao Pai, criando todas as coisas. E uma das afirmativas que Cristo estava com Deus, Ele vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, no princípio de tudo, o Deus, nós sabemos que tem um Deus, tem um Filho, que é Jesus Cristo. Nós sabemos que tem o Consolador, que é o Espírito Santo. Vimos que no princípio Deus falava, Jesus estava, o Espírito estava no princípio, então estava com o mesmo pensamento. Então, antes que houvesse dia, Deus já existia, porque Ele criou o próprio Deus. Agora, meus amados irmãos, operando Deus, quem pode impedir? Agora a pergunta é, o nosso inimigo pode impedir o operar de Deus? Não. Porque o nosso Deus é muito mais poderoso do que o nosso inimigo. De maneira alguma, meu amado irmão, e nem tem comparação. Muitas pessoas você vê na internet, redes sociais, você vê um Deus brigando com o diabo. Mas de maneira alguma isso pode acontecer, meu amado irmão. Porque não pode, a gente não pode igualar o poder de Deus com o poder do inimigo. Aí você vê na Bíblia algo que comprova isso. Que quando Satanás ele é preso, precisou de muita coisa não, precisou de uma legião, de muitas pessoas, de anjos não para prender Satanás não. A Bíblia vai dizer que apenas um anjo, prendeu Satanás por 1000 anos. Então não precisa de, Senhor, manda aí muitos anjos aí com a espada, destrói, não, apenas um pode fazer esse serviço. Então de maneira alguma nós podemos igualar o mesmo nível entre Deus e o diabo. De maneira alguma. O inimigo está lá embaixo, nível zero diante do poder de Deus, da onipotência de Deus. Então Deus é muito mais poderoso. Aí a finalidade do inimigo é levar com ele uma grande parte para o inferno. Nem o diabo ele é do inferno, meu amado irmão. Porque a Bíblia vai dizer que o próprio Cristo tomou a chave, pegou a chave da morte e do inferno. Então, nem o diabo, as pessoas pensam que quando as pessoas morrem, né? Vai lá, o diabo lá batendo no chicote,
furando. Não, amado. A Bíblia vai dizer que o nosso inimigo está nos ares. Então ele está neste mundo. Não podemos ver ele com os olhos visíveis, mas ele está no espiritual. A Bíblia vai dizer que o inferno nem foi inaugurado ainda, meu amado irmão. Mas aqueles que morrem sem Cristo já são lançados. Na aula passada, na revista passada, nós falamos sobre o Hades, né? Já está, é um local de tormento. Então aqueles que morrem sem Cristo vai para um local de tormento. Mas que nós vimos na Bíblia e cremos nela, que aqueles que morrem com Cristo, eles estão no paraíso. Então, meu amado irmão, não pense e não deixe ninguém te enganar. O inimigo, ele não é o dono do inferno, porque o inferno é algo de punição. Aqueles que não querem nada, então está reservado. Então a finalidade dele é essa: levar uma grande parte com ele, porque a sua sentença já está dada. Então o nosso Deus é poderoso, né? Tem uma passagem bíblica que diz assim: o maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia vai dizer também que no mundo tem um príncipe deste mundo, o Deus desta era. Então, meu amado irmão, ele é pequeno diante de Deus, maior que está na nossa vida. Aí muitas vezes nós queremos guerrear sozinho, e sozinho com ele, contra o inimigo, nós vamos perder. Então, quando nós formos guerrear, quando nós formos para a batalha, nós não vamos só, vamos com o auxílio do Senhor. Nós não temos que ir para a batalha só, nós temos que ir com o auxílio do Senhor. Aí o Senhor vai dizer: onde é que eu tenho que buscar? Nas armaduras espirituais. Quando nós buscamos, nós alcançamos. Quando nós pedimos, o Senhor ele vai nos dar. Quando nós batemos, a porta ela se abre. Então, meu amado irmão, o nosso Deus, ele é poderoso, e operando ele, ninguém pode impedir através dos atributos incomunicáveis. Atributos de Deus: onipotente, onisciência, onipresente. Ponto 3. Deus zela por sua palavra. Aí, meu amado irmão, Deus zela pela sua palavra. Por quê? Porque ele prometeu, então será cumprido. Deus prometeu, então vai ser cumprida. Aí eu vejo para a falha humana, quando o homem promete, ele é frustrado, né? Porque ele não cumpre as suas promessas. O homem, ele não tem essa capacidade que Deus tem para zelar pela sua palavra. Nós somos falhos, nós promete algo e não cumprimos. Nós somos tão falhos, viu? Eu já prometi algo e não cumpri. Sou ser humano, né? Nós somos falhos. Mas nós vamos ver aqui que Deus zela por sua palavra. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado. Para quê? Para cumprir. Aqui está embalsada a fidelidade de Deus, e por isso ele garante o cumprimento das suas promessas, conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Então aquilo que Deus ele promete, ele cumpre. Que está embalsada. O que é embalsada, meu amado irmão? Está fundamentada, é um motivo, uma causa, uma justificação. Então, um fundamento. É um fundamento, uma justificação. Aí, meu amado, uma declaração de Jeremias a respeito de Deus, através da palavra que ele vai dizer. Ainda veio a mim uma palavra do Senhor dizendo: que veio, Jeremias?
Ele vai dizer: eu vejo uma hora de amendoeira. E Deus vai dizer: visto que vem, porque o véu sobre a minha palavra para cumprir. Então, meus amados, não está apenas num texto qualquer, mas está registrada em toda a Bíblia. Ao longo da Bíblia, nós vamos ver que Deus vela pela sua palavra. Vamos ver que Deus cumpre a sua palavra. Jeremias, ele fala que Deus vela pela sua palavra. Então, o resumo aqui do ponto 2, vamos ver assim: a promessa, ela se refere ao ato, o efeito de Deus, que Ele promete e Ele mesmo cumpre. Ele promete, Ele mesmo cumpre. Ponto 3, meu amado, e último. Ponto 3 e último vai dizer: tipos e propósito das promessas de Deus. É aqui, meu amado, ponto 3, né? E vai falar sobre incondicionais e condicionais. Vai dizer assim: as promessas incondicionais são as que independem de circunstância, de tempo ou de atitude do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus aconteceu? Sim. Isaías vai falar no capítulo 9, no versículo 6, a respeito de uma virgem que daria um filho. E correndo a Bíblia e pulando lá para Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vai falar sobre o local do nascimento. E onde era este local? Era Belém da Judéia. Aconteceu? Sim. E Isaías, capítulo 7, verso 14, vai dizer que Jesus seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Então, quem prometeu? Alguém sabe dizer? Nas profecias, porque eu costumo dizer que os profetas eram a própria boca de Deus na terra. Então Deus falou na terra para quem? Para o povo. E ali foi registrado. Isaías, Miqueias falaram a respeito dos acontecimentos. Então, aconteceu? Sim ou não? Sim. Precisou do homem? Não. Então aí é uma promessa incondicional. Amém, irmão? Entendido o que é promessas incondicionais? Promessas incondicionais são as que independem das circunstâncias de tempo ou de atitude humana. Essa é a promessa incondicionais. Quando eu fizer aqui a pergunta na atividade, você vai saber o que é promessa incondicionais. Você vai dizer: são promessas que não dependem de tempo, não dependem do homem, depende somente de Deus. Aquilo que Ele fala, Ele vai cumprir. Aí você vai, então, sendo que tem promessas que não dependem do homem, que é incondicionais, então você guarda na sua mente que tem promessas que são incondicionais. Mas vai ter agora promessas condicionais. Vai depender de quem? Do tempo. Vai depender de quem? Do homem. Vai depender do amado irmão. Olha só. Diferente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias, de acontecimentos, né? Depende do tempo, depende da atitude que quem está acompanhando, depende da atitude humana. Então tem promessa que vai depender de mim, tem promessa que vai depender do irmão Mateus, vai ter promessa que vai depender da irmã Valéria. Então só vai se cumprir quando eu me posicionar. Deus prometeu, né? Deus prometeu, as pessoas vão. Deus falou comigo que vai me abençoar, então eu vou ficar aqui esperando. Eu vou receber? Não, né? Então eu tenho que ter atitude. Aí eu lembro de quem? No personagem bíblico que foi citado aqui, ó. Abraão
Se Abraão tivesse, Abraão já tinha 75 anos, né? Já tinha 75 anos lá. 75 anos, já é velho, né? E a esposa dele também já estava velha. E a dela estéril. O sonho deles era de ser pais, né? O Abraão de ser pai e a Sara de ser mãe. Se eles ficassem lá, eles receberiam a promessa? Eles teriam filho? Não. Mas Abraão sai confiando que vai receber. Então a pergunta é, se os irmãos estão ligados, essa promessa que Deus fez para Abraão é incondicionais ou condicionais? Tem certeza que tem condicionais? Condicionais. Eu entendi errado. Condicionais. Porque vai depender do homem. A promessa que foi pronta, a promessa de hoje, que foi lançada para nós, qual foi a promessa? Que Cristo vai vir buscar o seu povo. É uma promessa incondicionais ou é condicionais? Por quê? Porque não depende do homem nem de tempo. Depende só de Deus. Os irmãos estão por dentro, viu? Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais. Promessa de saúde plena ao judeu, condicional de obediência, de ordenança, perdão de Deus. Então, são promessas condicionais. Amém? Vamos para o ponto 3 e último. O propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. O primeiro é estabelecer uma aliança de Deus para com o homem. E o segundo é reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade. Vou ficar nestes dois pontos. O primeiro é que Deus quer estabelecer uma aliança. Vamos ficar aqui ainda em Abraão. Abraão vivia, quem conhece a história de Abraão sabe que o seu pai era construtor de esculturas. Então, eles eram pagãos, longe de Deus, da presença de Deus. Então, meu amado irmão, Abraão, ele também fazia parte daquela família. Então, ele vivia na terra da idolatria. Aí nós vamos ver o que Deus ele quer estabelecer uma aliança com o ser humano. Ele estabeleceu uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança. E o ponto 2 é mudar o destino do homem. Então mudou o destino de Abraão. No Novo Testamento, no tempo presente, Deus também fez uma aliança. Deus fez uma aliança com o povo. Quem é este povo? Um povo que não fazia parte de Israel. O olhar de Deus, se você não sabe, era apenas para o povo de Israel. O olhar de Deus era para o povo de Israel. Porém, amado irmão, surge um novo povo. Este povo, meu amado irmão, é o povo gentil. Esses gentios aqui é o que não pertencia ao povo de Israel. Quando o povo se voltava para Deus no Antigo Testamento, eles era feita uma aliança com este povo. Este povo, meu amado, era circuncidado e se tornava um povo de Deus. No Novo Testamento, nós era gentios. Que era gentio? Nós não pertence à descendência lá de Israel, mas através da nossa fé e obediência.
nós se tornamos o povo de Israel espiritual. Então nós pertencemos à família do Senhor através da nossa fé, através da nossa obediência. Então, o primeiro propósito da promessa é estabelecer uma aliança. Deus estabeleceu uma aliança e mudou. Segundo, mudou o nosso destino. Outrora, meu amado irmão, ele vai dizer que nós vivíamos no lamaçal do pecado, um destino à escuridão. O nosso destino, meu amado irmão, não é um destino bom, mas pela nossa fé, nós vivemos agora em obediência. Nós fazemos o que está escrito na palavra. Cada passo, a cada momento, a cada degrau, nós estamos cumprindo a palavra de Deus. Então Deus mudou o nosso destino. Primeiro, Ele fez aliança. Segundo, Ele mudou o nosso destino. O nosso destino agora é as mansões celestiais. Então, meu amado irmão, dois propósitos que não podemos esquecer. Primeiro, Deus quer estabelecer uma aliança e mudar o destino de todos nós. Deus faz promessa e realiza. Ele vela pela sua palavra. Quando nós experimentamos o cumprimento da promessa de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Sinopse, conclusão do ponto, vai dizer, ao longo da Bíblia, Deus revelou diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. Conclusão, Deus é soberano, Ele zela pela sua palavra. Aprendemos que a promessa é o cumprimento, é o compromisso de Deus a respeito de algo ou alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes e estreitar o nosso relacionamento com Deus, o Todo-Poderoso, e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados, que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora, meus queridos, sabe se os irmãos estavam atentos? Aqui foi aquilo que foi dito aqui. Primeiro, meus amados, quais os dois propósitos da palavra de Deus em relação às promessas? Quais são os propósitos que Deus estabelece com a sua finalidade? É uma promessa, propósito de dois propósitos. Esse foi a irmã que falou, velho. Glória, viu? Tá atento, né? Propósito de redenção, de duas finalidades, de bênção e de condenação, de redenção e condenação. Foi citado duas histórias bíblicas a respeito das pessoas que aceitaram e se converteram e daqueles que não fizeram nada, Dois, por qual meio somos estados? Pela palavra buscar o Senhor. Qual é o meio? Da oração e o relacionamento. Um relacionamento sincero a fim de alcançarmos a resposta de Deus, 3. O que experimentamos quando temos um encontro pessoal e verdadeiro com o Senhor? Nós experimentamos o quê? Júbilo, florescimento espiritual, e no lugar que está árido, tá? Sequidão, então vai florescer, espiritualmente.
4. As promessas estão presentes por toda a Bíblia. Segundo a revista, quais os três personagens bíblicos no Antigo Testamento que o Senhor fez promessa e realizou? Abraão, Isaac e Jacó. Quais os 3 atributos de Deus? Primeiro, onipotente, onipresente e onisciente, né? Os 3 atributos de Deus. Deus ela por sua palavra. Qual a palavra mencionada no texto que embausa no cumprimento das promessas de Deus? Fidelidade, né? Algo embausado, algo base, a base de Deus. Embausado significa base, viu? É a fidelidade naquilo que ele promete, né? Ele cumpre, né? Explique o que é, pronto, aqui na mais fácil. Explique o que é promessa incondicional. São promessas que não dependem do tempo e nem do homem, né? Enquanto que, né, explica o que é promessas condicionais. Depende do homem, né? Resumido, depende do homem. 9. Em uma visão geral da Bíblia, Deus faz promessas. Cite 2 promessas de Deus que muda o destino do homem. 2 promessas. Vou falar daqui por último agora. Aliança com o ser humano, uma aliança e mudar o destino, exatamente, é desse jeito aí. Mas resumindo, fazer uma aliança e mudar o destino do homem. A número 10 é a resposta pessoal. Você responde o que você aprendeu nesta lição. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém, Freire? Amém. Vamos louvar? Terminou, né, irmã Rosalene? Falou demais. Glória. Vamos louvar em nome de Jesus. Vamos aqui nosso obreiro Mateus passando, né? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós fazer. Chegou o momento de nós ofertarmos e orar, finalizando. O negócio tá bom, né? O negócio tá bom, mas a gente tem que terminar, né? Então aí, ó, velho. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Separava, já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Boa! Solta na cara, aleluia, teu nome, grande, santo, e te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós. Glória. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, somos gratos a Ti, meu Senhor, por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Ó, meu Senhor, nós levantamos a voz uma vez mais em oração, meu Pai, te pedir, meu Pai, misericórdia. Ó, meu Senhor,
Toma nós, meu Pai, nas tuas mãos. Nós apenas, meu Pai, somos necessitados. Nós queremos, Pai, mais da tua presença. Derrama, Pai, sobre nós, meu Pai, entendimento e sabedoria. E que possamos, meu Pai, aplicar, Pai, durante a nossa jornada, meu Pai, nesta terra. Ó, meu Pai, que nós possamos aprender. Ó, meu Pai, que nós possamos entender, Senhor, a tua vontade e o teu querer. E que possamos, meu Pai, viver em obediência para viver, meu Pai, as tuas promessas, meu Senhor. Então, Pai, eu te peço, meu Pai, pela vida de cada um. Abençoa, meu Pai, prospera, meu Pai, em todas as áreas da vida dos meus amados irmãos, meu Senhor. Derrama, meu Pai, a tua glória. Derrama, meu Pai, o teu poder, meu Senhor. Derrama, meu Pai, sobre eles aquilo, meu Pai, que eles necessitam e aquilo que eles precisam, Senhor. Nos despede para os nossos lares, em paz e em segurança, nos dá a vitória. Nós oramos e te agradecemos. Que a igreja diga amém. Que as palmas do nosso Senhor. Salve, Senhor.